galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Set Point Podcast, o canal que fala de voleibol, liderança, construção e gestão de times e muito mais. Meu nome é César Feijão Benatti e eu tô aqui com meu brother Peter Bristotti. Tudo bem, irmão? Fala, Feijão, fala, galera. Caderno, caneta na mão, olhos e ouvidos abertos e bora falar de voleibol e muito mais. É isso aí. Eu também estou aqui com meu caderninho já com anotações, inclusive, e hoje a gente traz esse cara aqui. Eu sou um fã de carteirinha. Sem mais delongas, eu apresento aqui meu amigo Eduardo Gonçalves, o famoso Gordo. Bem-vindo, Gordo. Muito obrigado, grande prazer aí estar aí com vocês. Estou curtindo o podcast demais. Eu faço muito São Paulo-Bauru, né? Dá 3 horas e meia de viagem. Eu venho no carro ouvindo podcast. Muito bacana. Então, esse é um novo canal que você pode ouvir. E agora estrear também como convidado aqui. E a gente tem. É uma grande honra para a gente ter você aqui, velho. E vamos lá, eu vou falar um pouquinho do currículo do Gordo. E o Gordo tem uma história bem legal, algumas histórias, né, legais em relação a quando eu jogava, quando eu comecei a minha carreira de técnico, que a gente sempre se encontrava ali no mundo universitário, né? Eu jogava bastante contra ele, perdi muito mais do que ganhei, mas as nossas histórias como técnico universitário se cruzaram muitas vezes, né, Gordo? E falando um pouquinho aqui do currículo do Edu Gordo, vou te chamar de Gordo o episódio inteiro, beleza? Fica à vontade. Show de bola. Já virou sobrenome, Gordo. Tá tranquilo. Virou sobrenome, é verdade. Show de bola. Então, o Gordo é formado em Educação Física pela Unesp de Rio Claro, trabalhou ali no comecinho da década de 2000 nos times universitários. Me corrija se eu estiver errado, Gordo. Você trabalhou lá na medicina da USP, na seleção da USP. Quais outros times universitários você trabalhou? Na GV. GV, verdade. 13 anos, trabalhei um pouquinho, um ano no Direito PUC, um ano na São Francisco, que é o Direito USP, trabalhei na EFE-USP, né, Escola de Educação Física e Esportes da USP, trabalhei na Unisa, na medicina da Unisa, antiga OSEC, foram 21 anos no vôlei universitário. Caramba, que história, cara. E, pô, muito legal. Todos os times do Gordo eram muito difíceis de jogar. E aí, em 2009, entrou lá no Pinheiros, ficou até 2021, e aí depois foi para o SESI Bauru, que está até hoje, né? 2021 até hoje, lá no SESI Bauru, como técnico da categoria Sub-21 e assistente da categoria adulto. E aí, Seleção Paulista também, algumas convocações como assistente técnico e depois como técnico principal das categorias de base da Seleção Paulista, certo? E, Gordo, me conta aí, vamos começar a bater um papo sobre um pouquinho da sua história. Nos conte aí como começou a sua história como um atleta e depois essa transição para técnico. Cara, eu jogava futebol quando eu era moleque, e eu tenho um irmão mais velho que tem 1,97 m, meu irmão. E ele jogava vôlei. Ele é 10 anos mais velho que eu. E ele jogava vôlei. Eu era criança, assim, para adolescência, ele jogou vôlei, jogou no Tietê, na época tinha o Tietê lá atrás. Lembro. E aí eu achei que eu ia crescer também, né? Ficar do tamanho do meu irmão. Eu comecei a jogar, me interessar por vôlei. Aí eu tinha um professor na escola, que na época a gente aprendia esporte na escola, né? Isso década de 80, ali final de 80. E eu aprendi a jogar vôlei na escola. E eu tive um certo destaque ali nas aulas, e o professor falou, vou te levar no Banespa para fazer um teste. Você lembra o nome desse professor? Era o Oswaldo. Sabe o Júnior, Oswaldo Júnior, levantador? Sei. O Azeitona? Azeitona, lembro O dele. pai dele, cara. O pai dele era Olha meu só professor que legal. de educação física. Caramba, o Azeitona que era um craque, cara. Ele jogava pra caramba. O irmão dele também jogava, né? O André, craque também.
Os caras eram muito bons, velho. Eu lembro deles. E aí eu fui para o Banespa fazer um teste. Na época o Banespa era a sensação do vôlei masculino, né? E eu fui com o meu irmão que me levou. Aí o técnico era o branco, grande, branco. Branco. Ele me viu lá do tamanho do meu irmão ao meu lado, ele falou, fiz lá, bati bola e tal, ele falou, você vai ficar. E aí eu entrei no vôlei, cara. Isso foi em 91. Aí eu comecei a me apaixonar pelo vôlei, era viciado, jogava vôlei o dia inteiro, treinava, ia para casa, ia jogar na rua, final de semana ia jogar vôlei, minha vida era jogar vôlei. E eu tive o privilégio de jogar no Banespa, o Banespa era Tandy, Montanaro, Maurício, Marcelo Negrão. Cara, acabava meu treino, ia correndo lá para ver os caras treinarem, ficar pegando bola lá no treino. Cara, era viciado em vôlei, era viciado. E aí eu joguei 3 anos no Banespa, até o infantil. E aí eu não cresci tanto como meu irmão, cara. Eu parei no 84. E aí depois eu joguei no Pinheiros um ano, no Infanto. E no meu segundo ano de Infanto eu joguei no Palmeiras. Na época o Palmeiras tinha Parmalat, né? Tava timaço também de base, muito bom. Timaço. Aí eu joguei um ano no Palmeiras, isso foi em 95. E aí, cara, eu vi que eu falei, cara, não vou ser jogador, não cresci. Na época não tinha líbero ainda. O líbero surgiu em 98, né? Eu tava em 95. E eu era um ponteiro passador. Eu passava muito bem, assim, era meu melhor fundamento era o passe, mas não tinha o líbero na época. Em 95 eu falei, cara, eu vou parar de jogar e vou estudar. Vou fazer educação física para trabalhar com voleibol. E aí, quando eu fiz um ano de cursinho, entrei na Unesp, fui para Rio Claro. E quando eu estava na faculdade, eu desencanei completamente de vôlei, cara. Porque a universidade, o Peter acho que vai concordar comigo, a universidade pública, ela é muito voltada para a formação de pesquisadores. Então eu acabei entrando nessa, comecei a estudar fisiologia e queria fazer mestrado, doutorado e seguir mais essa carreira acadêmica. Aí eu terminei a faculdade, eu prestei mestrado, no primeiro ano eu passei, mas o professor que eu ia fazer só tinha uma vaga, ele pegou uma menina. E aí no outro ano, aí eu voltei para São Paulo. Aí um amigo meu, Rafão, grande cadeia. Ele me ligou e falou, cara, achei... Na época não tinha muito celular ainda, né? Cara, eu tava mexendo nas minhas coisas aqui, achei seu telefone, isso da casa da minha mãe. E me ligou do nada. E eu atendi essa ligação, eu tava na casa da minha mãe. O que você tá fazendo? Eu falei, meu, acabei de voltar de Rio Claro, tô meio que desempregado. Ele falou, meu, vem trabalhar comigo, eu tô na medicina, USP, vem aqui me ajudar. E aí eu voltei pro vôlei, cara, mas... Olha o destino, hein? Olha o destino. Durante a faculdade eu desencanei de vôlei. Eu queria saber de ciência, de estudar e ser acadêmico, né? Eu voltei pro vôlei, fiquei no universitário. Aí em 2009 surgiu essa oportunidade de entrar no Pinheiros. Tinha uma professora lá que estava grávida. Ela ia sair de licença maternidade. E a princípio eu fui pro Pinheiros para ficar 4 meses. Fiquei 13 anos. Né? Então, esses 4 meses aí eu fiz um bom trabalho, o pessoal gostou e acabou me contratando para ficar lá, né? E aí foi essa meu início de trajetória. Mas o vôlei universitário foi importantíssimo na minha carreira. Antes de a gente entrar a fundo aí na sua carreira de técnico e falar dessa sua experiência como técnico, principalmente do técnico de base, nessa época que você jogou no Banespa, no Pinheiros, Palmeiras, cara, o pessoal da sua faixa etária era muito bom, né? Com o que você chegou a jogar aí? Que foi pro adulto, vingou na carreira de Desses que atleta? foram para seleções brasileiras, assim, eu joguei com o William, o Mago, do Pinheiros, até somos bons amigos hoje. Eu joguei com o Mineiro, que uma época de seleção, o Kleber. Joguei com o Ezinho. O Ezinho era craque, hein, cara? Nossa, como jogava. De bola. Joguei com o Rodrigão.
Uhum. E bem acompanhado. os adversários. Na minha geração tinha o Bosquinho, lembra do Bosquinho lá do Rio Grande do Quem jogava Sul? muito também. O Chancha, Renato Felizardo, jogava contra esses caras, né? Nossa, E teve um só ano que eu tava craque. no Pinheiros, cara, e o Pinheiros eu era infanto, e aí jogava juvenil também. Tinha 3, 4 juvenis, o resto era infanto. E aí jogava, uma vez a gente foi jogar contra o Banespa, a equipe titular do Banespa, nunca vou me esquecer. Ricardinho levantando, Nossa. o oposto era o Joel, Nossa! ponteiro, ponteiro Nauber e Rogerião. Ah, Esse Rogerião jogou seleção brasileira da base, todas as categorias. Ele era um fenômeno, Rogerião. Central, o Gustavão Gaúcho putz, Nossa. e o Brás. Lembra do Brás? nossa, o O Braz era um Brás foi animal melhor também. bloqueio no Mundial Sub-21, jogou no Banespa, jogou em grandes times também. Ele jogou contra Meu eles na Deus. época. É um probleminha técnico aqui do nosso querido Zoom, mas já já o Gordo tá de volta. Peter, olha os caras que ele jogou. Tá Cara, eu acho fraco que esse nível aí ia que ele dar medo jogou? de entrar, ia dar medo de entrar na quadra para jogar contra esses caras do Não, outro pior lado. que. É, não, e eu sou de uma geração à frente da dele, né? Então eu sou 80, acho que o Gordo deve ser 76 ou 77. E, pô, a minha geração também não era nada fraca. Eu joguei contra o William, contra o Rodrigão, contra o André Nascimento na época. Na minha época, quem era o bicho-papão mesmo era o time de Suzano, que era a seleção brasileira de base inteira. Era o Ezinho, o William Mago, o André Nascimento, aí tinha o Rodrigão, era um dos centrais. Não era fácil jogar contra esses caras aí. Você sabe Tive, que tive uma grande sorte de sabe, jogar contra essa galera. sabe que o Edu falou para mim que isso foi uma constante que a gente ouviu tanto o Diogo quanto o Bissoto falar, quando ele jogava, que era, além de ser viciado em vôlei, sabe, jogava no clube e jogava na rua, jogava em tudo quanto é Jogar na lugar. rua, Eu quero perguntar exatamente. isso quando o Gordo voltar, essa essa riqueza de se jogar em diferentes lugares, sabe? Diferentes. Aí, voltou. Aê, Tô voltou. Boa. conectando de novo. Estamos de volta aqui com o Gordo. Ô, Gordo, eu estava Tá. falando dessa galera que você jogou contra. Eu sou de uma geração mais nova, né? Eu sou de 80. E, pô, joguei contra alguns desses caras também. O Mago, o Rodrigão, o André Nascimento. Então, Uhum. também tomei bolada dessa galera. É, Foda. eu sou Ô, 7'8". Ah, você é 78. A minha geração era boa, mas a geração 7 9 que era muito boa, né? Nossa, Geração geração 7-9. 79 era espetacular. ô, Mago, André Nascimento, Rodrigão, toda essa galera. Gordo, eu tava falando aqui com o Feijão. Você falou que viciado em jogar, né? Antes da gente entrar nessa carreira completa, tem só uma perguntinha para fazer. Eu sempre digo que tudo que eu falo aqui tem muito viés da base, né? Então acho que eu falo encontro algum eco com o que você faz aí também, né? Trabalhando tantos anos no Pinheiros lá com a base, continua trabalhando com base. Ficou aqui na minha cabeça, até anotei aqui no meu caderninho. Viciado em jogar e treinar, e você falou de jogar na rua, né? Para você, na tua opinião, na tua formação como atleta, qual que é a importância de jogar vôlei na rua, cara? Cara, eu vou te falar que eu acho que eu aprendi a jogar vôlei na rua, Peter. Porque uma das coisas que eu fazia muito, né? Isso era uma coisa minha. Eu assistia jogo, eu gravava os jogos no videocassete, passava jogo na Band, eu gravava, depois eu ficava assistindo e tentava fazer igual os caras. Então eu vi o Tandy, aquele braço do Tandy que era de borracha, aí eu tentava fazer igual Nossa, o Tandy, calma. né? O Giovani batia aquela bola chutada na ponta, eu pedia pro levantador colocar aquela bola para mim, sabe? E eu praticava isso na rua, né? E eu jogava vôlei com cordinha, assim, amarrava um barbante, Ó, sabe? É a, Então, é a tal da pedagogia de rua.
A gente gravou um episódio com o Fábio Correia, que já foi ao ar, e ele fala muito da pedagogia de rua. Então, volta lá no episódio com o Fábio Correia e assista, porque vale muito a pena você, o que a gente está falando aqui informalmente, a ciência, a ciência E, endossa esse tipo de metodologia, hein? Olha que e, legal. e isso foi o Peter, falando agora na prática, você que é um cara muito inteligente e domina muito a parte acadêmica, isso era uma coisa que me indagava muito. De eu falar assim, porque hoje eu acho assim, nós técnicos, a gente controla demais as situações. A gente quer controlar tudo, a gente é muito controlador. E eu pensava nisso. Quando eu jogava, os técnicos não controlavam muito. Falava, oh, você tem que fazer assim, fazer assado. Era meio vai lá e joga. E a gente aprendia, né? Aprendia ali meio que na marra. E aí eu penso muito sobre isso. Falo, cara, não dá para ser assim como era antes também. Mas também não precisa ser como é hoje. Então eu procuro ter um meio termo. Eu faço muitos treinos. Às vezes eu aplico alguns treinos que eu não dou nenhuma informação. Eu falo assim, ó, hoje eu não vou falar nada. Vocês vão treinar e se viram. Eu só vou falar se tiver alguma coisa muito importante para fazer. Na tentativa de desenvolver isso, porque uma coisa que me deixa extremamente incomodado é assim, o que eu fiz certo? O que eu fiz de errado? O que eu tenho que fazer? Atleta perguntando isso, né? Então, Uhum. na minha primeira conversa de apresentação do ano, eu falo assim, ó, quanto menos vocês dependerem de mim ou de qualquer técnico para jogar voleibol, melhor atletas vocês serão. Cara, Perfeito. eu vou dar uma pausa aqui para a gente ter a primeira lição desse episódio. Cara, isso que você falou agora, Gordo, é uma das coisas mais importantes que você, técnico, que está nos assistindo, está nos ouvindo aí, tem que anotar e ter na sua cabeça. Você falou, a gente quer controlar muito, é a nossa natureza como técnico de voleibol, como professor, tá certo? Nada de errado com isso. Mas, quando a gente quando a gente pensa que o nosso atleta vai se desempenhar, vai ter um desempenho maior e melhor, quando ele tiver autonomia, aí a gente está sendo um bom técnico de voleibol. Isso que você falou vale ouro. E você que está nos assistindo aí, anote, porque e está ouvindo, anota, porque isso é muito, muito importante. Peter, vamos dar sequência aí? A gente vai voltar nisso ainda nesse episódio, falar sobre um Exatamente. pouquinho mais Vai sobre ser isso, maravilhoso. sobre prática e jogo estruturado e não estruturado e as vantagens, né? Mas Uhum. vamos voltar um pouquinho, Gordo, quando você começou como treinador. Você contou um pouquinho para a gente da história, né? As equipes universitárias e depois no Pinheiros e tal. E eu tenho uma pergunta para você, assim, ó. Quando você começou como técnico, quem eram suas referências? Você, ó, pô, eu tenho esse atleta ou esse técnico, essa atleta, tal, são referências para mim. Quero tirar um pouco disso desse, um pouco disso. Como é que foi essa questão das suas referências profissionais? Ó, o Peter, nunca ninguém me perguntou isso e eu nunca falei sobre isso. Vai ser a primeira vez Aê! inédito que eu vou falar sobre isso. Minha grande referência no voleibol era o Branco, que foi meu técnico no Banespa. Então, quando eu comecei a trabalhar, porque assim, quando eu estava na faculdade, vamos voltar atrás, como eu desisti um pouco do vôlei, eu não estudei muito para ser técnico de vôlei naquele momento. Eu estava estudando Certo. para outras coisas. Eu queria ser fisiologista, eu queria entrar para esse meio. E eu desencanei do vôlei. Então, quando eu voltei para o vôlei, a minha grande referência era o Branco. E o Branco, cara, isso eu não esqueço. A gente treinava, o campeonato começava no segundo semestre na época. O primeiro semestre, a gente ficava fazendo toque manchete o semestre inteiro praticamente. E cara, era um saco. Era um saco, era chato demais. Era toque manchete, desloca pra lá, desloca pra cá, rolamento, peixinho, sabe? Pouco treino de situação de jogo, vamos dizer assim.
E eu comecei a aplicar isso também, na época que eu comecei a ser técnico. Então eu tinha uma mentalidade assim, ó, o fundamento tem que ser perfeito. E ao longo dos tempos eu comecei a pensar o seguinte, o fundamento tem que ser perfeito, mas eu acho que eu estou pensando muito na parte estética do fundamento. Então a gente pensa assim, cara, a menina faz a manchete bonitinha, perfeito. Perna, quadril encaixado, braço perfeito. Ela não coloca uma bola na mão da levantadora. Mas esteticamente o movimento dela é lindo, cara. Então a gente começa a, porra, isso é técnica? Isso é técnica ou isso é estética? Né? A plástica do movimento. E aí eu comecei a me questionar, porque quando eu comecei a trabalhar nas faculdades, eu usava o universitário meio como laboratório, né? E o que é uma coisa interessante, o Feijão sabe disso. Faculdade aqui no Brasil, você não escolhe atleta, você trabalha com o que você tem, cara. Chega uma menina lá e fala, nunca joguei vôlei, mas eu quero jogar. E você tem que ensinar ela a jogar, porque lá em setembro você tem que ser campeão da Intermédio. Você pega a gente do zero e você trabalha para ser campeão da Intermédio, ou do Juca, ou da economia. Você quer ganhar, assim, então você vai tirar. Então, esse laboratório, para mim, foi muito importante, de tipo, não reclama, trabalha com o que você tem. Ah, mas a menina não sabe jogar, ela não é. Se vira, faz ela jogar. Então era muito assim, se vira, faz jogar. Então a gente pegava a menina do zero, com 20 anos de idade, e você tinha que fazer ela jogar, com experiência motora zero, muitas vezes, e a gente tinha que fazer a menina jogar. E eu usava isso como laboratório. Então eu fazia muito trabalho técnico mais isolado, muito manchetinha aqui, dupla, trabalho de trio. Ficava lindo, ficava lindo. Você visse meu treino técnico e fala, cara, as minhas são muito boas tecnicamente. A gente ouve isso até hoje nos técnicos falando, nossa, a menina é muito boa tecnicamente. Põe no jogo, não saía nada. E aí a gente gritando, dando esporro. Ah, no treino você faz certinho, agora você não faz. Pô, você tá de sacanagem. E não sei o quê. E eu fiz isso, dei muito esporro. Dei muito esporro. E a menina fazia errado. Pô, no treino você faz lá, baixa a perna, não sei o quê. Aqui você faz tudo errado. E aí eu começava a perder muito. E eu via que as meninas estavam muito nervosas. A cabeça delas, assim, elas tinham mais medo de mim do que confiança em mim. Porque elas iam errar e eu tomar um esporro, né? E eu trabalhei muito nisso, mas isso foi importante porque eu aprendi. E aí eu comecei a me questionar isso ao longo. Isso não foi de um ano para o outro, não. Isso foi ao longo de uns 5, 6 anos. A gente ia mudando, ia mudando. Aí eu comecei a trabalhar ao contrário. A gente começa a estudar tal. Eu comecei a trabalhar ao contrário. Eu fazia muita situação de jogo e as dificuldades que elas tinham durante o jogo ou durante o exercício que eu propunha. Ó, lembra lá quando a gente estava fazendo aquele exercício, você não estava conseguindo fazer? Vem aqui, vamos fazer aqui, ó. E aí eu isolava. E aquilo para a menina, para a atleta, fazia muito mais sentido, porque ela percebia no jogo o que ela estava fazendo de errado e depois ela ia corrigir. Porque se eu falo assim, ó, você tem que dar manchete assim, parado, e coloca ela no jogo para fazer, ela não entende porque que ela tem que fazer a manchete assim. E olha só, que foi a mudança da minha vida. Eu estava no Pinheiros e eu dava aula para iniciação, crianças de 9, 10 anos. E aí a gente começa ali joguinho, segura a bola, faz o toque, o câmbio, e vai aumentando, né? E aí no começo eu jogava uma contra uma, dois contra dois. Aí você começa aquela história, o vôlei tem que dar os 3 toques. Aí eu tinha uma menina que era ótima. Era ótima, ela adora, chama Dora. Eu lembro até hoje o nome dela. Ela ganhava todos os jogos, porque ela era muito esperta. Motoramente, ela era muito esperta. Todos esses mini jogos que eu fazia, ela ganhava. Aí começou assim, ó, não, agora tem que fazer os 3 toques. Pega aqui, passa para lá. Ela pegava, passava, a bola caía. Pegava, passava. Acabou a aula, falou assim, professor, por que o vôlei tem que dar 3 toques? Quando eu dava um toque só, eu ganhava todos os jogos. Agora eu dou 3, eu só perco.
Cara, quando ela falou isso para mim, fez um sentido que eu falei assim, cara, eu preciso trabalhar de uma forma que eu faça as condições do jogo, os 3 toques, mas que a criança ainda tenha essa coisa de ganhar, né? Porque, cara, desculpa, é hipocrisia a gente ficar falando que você vai jogar vôlei e não importa ganhar. Lógico que importa ganhar. Todo mundo entra lá e quer ganhar, cara. Você vai jogar videogame, você não quer ganhar? Você vai jogar banco imobiliário com seu pai, com a sua mãe, você não quer ganhar? Por que você vai jogar vôlei e não precisa ganhar? Lógico que precisa, mas ganhar do jeito certo, né? Mas a gente não pode tirar isso da criança, porque você fala assim, a gente vai competir com futebol, com vôlei, com handball, com basquete, vamos pegar os de quadra. O basquete, a criança vê resultado, porque ela pega a bola e faz a cesta. Porra, legal, fiz a cesta. O handball, ela lança e faz o gol. O futebol, ela chuta e faz o gol. E o vôlei, ela faz o quê? Dá toque e manchete? Cara, que graça tem dar toque e manchete? Então eu comecei a trabalhar, e aí eu comecei a colocar isso na faculdade. Aí eu pensava e tentava aplicar lá. E aí eu comecei a aplicar isso. Eu falei, cara, eu vou fazer tudo através de jogo agora. E sempre estimulando a competição. Foi aí que foi o diferencial do meu trabalho. Assim, a partir daí que eu acho que eu comecei a deslanchar profissionalmente como técnico, comecei a ter resultados. Aí eu comecei a ganhar intermédio, ganhar interusp, ganhar economia. Aí eu comecei a ganhar vários campeonatos universitários, e mas foi por esse caminho, cara. E hoje em dia eu sou completamente assim, me aperfeiçoando mais, mas tudo através do jogo. E me deixa muito incomodado ainda no Brasil, não que eu seja o dono da verdade, pelo amor de Deus, mas no Brasil a gente trabalha muito de forma isolada ainda. O Feijão fala muito, vou ficar paredão. E eu levo esse exemplo, viu, Feijão? Uma vez você falou isso lá atrás. Aí, boa. Você fica fazendo toque na parede, você vai ficar bom pra caramba de toque na parede. Mas você vai transferir pro jogo, A só que no transferência é muito Brasil pequena. a gente tem muito essa mentalidade ainda. Uhum. Sim, Então, Cara, aí eu mais sempre. uma. Desculpa, eu sempre falo que todas as metodologias têm a sua validade. sim, claro. Com certeza, se você fizer um toquezinho na parede lá, você vai melhorar um pouco. Se Uhum. fizer exercícios isolados, quebrando o fundamento, provavelmente você vai melhorar um pouco também. Mas a gente tem a gente, né, nós que estamos aí à frente de um movimento de ensinar professores. E você, Gordo, que é uma referência, um dos melhores técnicos de base do Brasil, que está falando a mesma coisa. A ciência mostra que jogos são é a melhor metodologia. E eu não vou entrar mais a fundo nesse assunto, Uhum. mas jogos, mini-jogos, recortes do jogo são melhores metodologias para você ensinar alguém a jogar voleibol. E a gente fez, de novo, citando o Fábio Correia, ele falou bastante da dinâmica ecológica, que é exatamente isso que você está falando. E aí é o termo científico para tudo isso que você falou agora, que é um melhor caminho que a gente está começando a botar e ensinar as pessoas a como fazer. E o meu curso, que era bastante baseado em quebras, né, em isolar os fundamentos e fazer quebra dos fundamentos, eu mudei 180 graus. Agora eu vou direto nessa dinâmica, muito mais na dinâmica ecológica, que é ensinar o jogo através do jogo. Tá certo? Mas não vou me estender aqui, senão eu só vou falar disso. Mais uma lição que a gente tem aí dessa fala agora do Gordo, e ficou muito na minha cabeça. Técnica ou estética? O que é a técnica Muito do bom jogo? isso. Se não para resolver um problema ou para criar um problema para o adversário, na verdade, né? Então, É. a técnica isolada, sem qualquer aplicação no jogo, ela é somente estética. Eu achei muito interessante isso que você falou, Gordo, e isso amarra muito com o que você falou de, eu tô lá fazendo toque 2-2 e tal. Eu sempre falo que aqui no nosso ginásio, a criança ela chega pro treino. Se tiver uma ou duas meninas, já tem que ter duas. A rede tá lá, a quadra tá aberta. É proibido bater bola sem ser que seja por cima da rede. Cria um jogo, inventa.
inventa, mas tem que ganhar quem tá do lado. Ninguém joga nada pra, vamos só aqui só me divertir. Você vai pra praia, na rua, sempre tem alguém contando o placar lá, marcando os pauzinhos, Sim. com a mão levantada aqui, ó. Cara, é por isso que as crianças vêm para os nossos ginásios, né? Elas querem jogar o jogo e querem ganhar. Querem Sim. ganhar. E quem perdeu, se nós adultos dermos uma roupagem positiva para a competição, vai querer voltar no outro dia para ter a revanche. Né? Então, por Isso. que a gente, de novo, não usa esse fogo que as crianças têm por jogar o jogo? Poxa, e aí já amarram o que a ciência tem mostrado para a gente. Né? Bom, a criança quer jogar o jogo. A ciência mostra que o jogo ensina o jogo. Pô, vamos utilizar isso, né? E Isso foi a primeira quebra de paradigma que a gente teve nesse episódio aqui, e é isso que a gente quer, quebra de paradigmas. É para isso que a gente está fazendo esse podcast. eu Ô, Feijão, imagino. lembra daquele curso, Feijão, que a gente fez lá na Federação Mineira, que você deu? Cara, aquele mini vôlei que os caras fazem na Itália, eu achei sensacional. Os Espetacular, caras começam pelo espetacular. ataque, cara. O jogo começa pelo ataque. Muito mais legal. Achei Eu muito aqui legal. também. A gente Muito começa pelo legal. ataque. As crianças chegam, 9, 10 anos, então tá lá um monte de redinha, 1 contra 1, e começa a Uhum. jogar com bexiga. A gente fala o seguinte, ó, você tem que fazer a bexiga tocar lá no chão do outro lado e não deixar a bexiga tocar no chão do seu lado. Não importa como é que você vai fazer. O jogo é um jogo de ataque, né? Você tem que fazer Sim. pelo menos 75 pontos no jogo Exatamente. para ganhar. Né? Quando a criança vai aprender a jogar futebol, ela quer fazer gol, porra. Ela não quer O basquete fazer quer fazer toque a lateral. cesta. Porra, no vôlei é a mesma coisa. Exatamente. Fazer toque manchete é muito mais chato do que atacar, porra. Vocês são os caras estudiosos, principalmente da parte estatística, né? O Feijão 100% envolvido com isso. Eu não tenho tanto aqui, porque a gente não tem tanta estrutura no Brasil na base para estatística. Meio que a gente vai na raça aqui, né? Mas eu vou te mostrar o CBI que a gente jogou agora, o Campeonato Brasileiro, foi há 2 semanas, e a CBV fez a estatística de todos os jogos. E eles mandaram um relatório. Vou mandar para vocês o relatório. Boa. A minha equipe, a gente foi campeão, a minha equipe não foi a melhor passadora, não foi o melhor saque, não foi a melhor defesa, mas a gente foi o melhor ataque em todas as situações, de passe A, de passe C. Então, até pensando nisso, já indo para um alto nível, cara, e todos os estatísticos falam isso, que é isso, o que ganha voleibol é o ataque. Exatamente. O jogo de voleibol é o ataque. Uma vez eu estava ouvindo o Joe Trinsey falando exatamente disso. O Joe Trinsey foi estatístico da seleção americana no ciclo olímpico de 2012 a 2016, da seleção feminina de vôlei. E ele é um cara estudioso pra caramba do voleibol. E uma vez ele estava falando da diferença entre o voleibol universitário e profissional. Qual que é a diferença? Ele falou, poder de ataque. É isso que o profissional é um passo acima do universitário. E é exatamente isso, cara. Quem faz mais side-out, quem converte mais breakpoint, isso Sim. tudo, o passo final é atacar. Óbvio que passe, defesa, os fundamentos de preparo do jogo são extremamente importantes. Óbvio, ninguém está falando isso. Mas Pois é, o ataque é muito Aqui, mais ó, importante. um outro modelo que até para discutir com vocês aí. Aqui a gente trabalha muito, a escola, a cultura brasileira trabalha muito defesa, mas em caixote. Porra, não é situação de jogo, cara. Não é situação de jogo. Né? Sabe, parado ali. Eu não treino defesa parado, cara. Eu treino defesa sempre em situação de jogo, cara. Que eu acho que as equipes da Europa, Estados Unidos, China, eles fazem muito isso também. Você acompanha algumas coisas, cara, de deixar tudo o mais próximo possível da realidade do jogo. Tem um técnico aqui, o nome dele é Jason Watson, que ele é um dos maiores técnicos do mundo, na minha opinião. E ele trabalha na University of Arkansas. O cara é australiano. E ele era da escola do Gold Medal Square. Agora não muito mais, agora ele está seguindo mais a dinâmica ecológica. E ele fala muito em cadeias. Cadeia de transição, cadeia de side-out, que é um fundamento dependendo do outro.
Então, o que é um passe sem um levantamento? O que é um levantamento sem um ataque? Então, as cadeias são muito mais importantes do que esses fundamentos isolados. Você pode até treinar com um caixote. Tudo bem, tem algumas situações que você não vai conseguir, uma situação logística, talvez você não vai conseguir recriar uma situação real de jogo, tudo bem. Mas treine as cadeias, um fundamento dependendo do outro, entendeu? Então, cara, isso é muito, muito importante. Eu vou parar de falar, porque senão só eu vou falar. Traduzindo em miúdos para o professor lá da escola ou do clube que trabalha sozinho com a base, a gente pensar o seguinte: existem 4 maneiras de você pontuar no jogo de vôlei: saque, ataque, bloqueio e o adversário errar, né? Se a gente pensar, esquece um pouquinho o adversário errar, saque, ataque e bloqueio. Quando a gente vê, mesmo que a gente não faça estatística lá das nossas crianças, a gente não tenha condições de fazer, você vai assistir uma Superliga e você vê quantos pontos de saque um time faz, quantos pontos de bloqueio, quantos pontos de ataque. Aí não importa se perdeu o jogo ou se ganhou o jogo. A maioria dos pontos vão ser pontos de ataque. Né? Então isso já dá uma pista para gente. Se a maioria dos pontos é feito com ataque, tudo que vem antes do ataque só vai ser útil se eu conseguir finalizar com um ataque de qualidade. Então, de nada adianta eu ter um passe e um levantamento lá, estou fazendo um treino de saque e passe. Para gente que trabalha com base, o time inteiro está lá na quadra, para mim é um desperdício a gente ter alguém lá sacando, uma menina, um menino passando, um levantador botando uma bola lá, sei lá, que seja para ponta, saída, mais de uma opção, né? Aí o levantador já faz o poder de decisão dele lá, e alguém segurar a bola. Então, eu não preciso ter 8 crianças sacando, 3 passando e um levantando. Pô, só posso tirar 2 que estão lá do saque, deixa lá atacando, em vez de ser na biruta, ou alguém segurando a bola em cima do caixote como referência. Tudo tem o seu momento na temporada, né? Eu sempre falo isso, né? Mas quando a gente tem uma pessoa lá no caixote ou uma biruta, é algo animado. E aí a gente pode ter o melhor saque, o melhor passo, o levantamento, mas se ninguém botar a bola no chão, a gente não vai ganhar o jogo. Isso é no 12, é no 13, é no 14, é no 21, no adulto, no amador, no profissional. A não ser que tenha alguém lá que vai dar essa porrada no saque e meu time não consiga passar, mas num jogo ali que tá igual, cara, é quem bota a bola no chão. Eu acho que sensacional o que você falou. Professor da base, finalize o seu. A gente fala muito de todo exercício ou todo jogo começar com um saque, né? Porque a importância do saque-passe, isso já é discutido muito. E eu vou além. Todo exercício deveria pelo menos terminar com um ataque. Não termina o exercício antes do ataque acontecer, porque é isso que vai definir o teu sucesso lá no jogo. Gordo, eu tenho uma outra pergunta para você. E aí, se você quiser fazer uma amarração com o que a gente falou agora, fique à vontade. A gente já falou um pouco da tua metodologia de trabalho e de treino, que você gosta muito de fazer coisas a partir do jogo e com competição, certo? Mas eu queria agora te perguntar o seguinte: como que você pensa o jogo de vôlei lá? Eu vou vou preparar a minha equipe para jogar, ou a estratégia, plano de jogo. Como é que você enxerga o jogo de vôlei aplicado? E você trabalha tanto com base quanto adulto, né? Ali na transição do 21 para o adulto, o jogo é bem semelhante, mas tem algumas diferenças. Como é que você vê o jogo de voleibol? Legal. Eu costumo dizer o seguinte, Peter, que eu sou um técnico de humanas, né? Eu gosto muito, lógico que estatística e números é fundamental e 100% importante, né? Mas eu sou um cara eu gosto mais da parte mental, da parte. Eu parto do princípio assim, ó, para qualquer ser humano fazer o melhor que ele pode, a cabeça dele precisa estar boa. Se você não está com a cabeça boa, você não vai fazer o melhor que você pode. Então, eu parto desse princípio. E uma das coisas que eu gosto muito no vôlei, tudo que eu vou falar agora, não pensando em números, tá? Pensando na pergunta que você me fez.
Eu gosto de um side-out eficiente, porque o side-out é uma forma do adversário não conseguir colocar pressão em você. Porque para o adversário, no lado emocional do jogo, conseguir te pressionar, ele tem que acabar com esse side-out. Porque se ele vai e saca, pum, você passa por um rodô, cara, chega uma hora que o time começa a se desgastar, porque ele fala assim, cara, não consigo quebrar esse time. Eles têm o side-out muito eficiente. Eu tô levando pro lado emocional do jogo agora. Então, essa é uma característica que eu gosto muito, de ter um side-out eficiente. E eu gosto muito do bloqueio também, porque o bloqueio é uma forma que você pressiona muito o adversário. Você tira o adversário da zona de conforto, né? Não tem coisa pior do que você pegar um time que você não consegue derrubar a bola. Né? Então você ataca, a mina defende, igual o Brasil, no caso. A gente tem muita dificuldade de jogar contra o Japão, contra as escolas asiáticas, porque a gente começa a perder a cabeça. Isso já mudou, isso era pior antigamente. Hoje em dia, o Brasil já sabe jogar contra o Japão, apesar de sofrer, mas já sabe jogar. Mas, então, eu gosto muito dessa escola, assim, do Japão. Eu sou fã número 1 do vôlei japonês. Se tem um time que eu gosto de assistir jogando é o Japão, tanto no masculino quanto no feminino. Porque se tem uma perfeição de voleibol, para mim, é o Japão. Perfeição técnica e tática. Eles têm algumas... Eles não ganham um Mundial, Olimpíada, porque eles têm deficiência física. Porque técnica e tática não tem para ninguém. Os caras são... E assim, eu gosto muito da escola japonesa, bem específica, não é nem asiática, a japonesa. Eu amo ver o Japão jogar. E então acho que eu trabalho muito baseado nisso, Peter, respondendo você de uma forma geral. Um side-out eficiente para o adversário não conseguir colocar pressão em você e um bloqueio eficiente para o adversário não ter facilidade de rodar a bola. Eu trabalho basicamente em cima dessas duas premissas, bloqueio e side-out. Boa, boa. Muito importante você utilizar. Eu achei muito legal isso que você fala, desse aspecto humano do jogo. Utilizar o jogo para induzir, vamos dizer assim, emoções e sentimentos no adversário, que vão acabar por influenciar o próprio rendimento do adversário e da tua equipe também, né? Que vai construindo aquela confiança, e aí o bloqueio tá tocando em todas, aí quem tá lá no fundo da quadra para defender uma bola fica mais solto, mais tranquilo, e aí os níveis de estresse mais baixos, a gente já sabe que aí o controle motor fica muito mais tranquilo, né? E a cabeça não estando boa, agora para finalizar, que eu falei, a cabeça precisa estar boa. Se você não tá com a cabeça boa, você não toma as melhores decisões. E o voleibol é o jogo de tomar decisão. Então, se você consegue mexer com o emocional do adversário, você provavelmente vai ter uma grande vantagem. Mas não vamos parar de falar desse assunto, não. Vamos, na verdade, entrar mais ainda nesse assunto. Porque o próximo tópico que a gente quer conversar com você é psicologia esportiva. E conecta diretamente com o que você falou agora. Eu achei muito interessante você conectar essas fases do jogo, esses fundamentos do jogo, com a questão emocional. Muito legal. Muito legal. Eu já ouvi você falando, já conversei com você 1 milhão de vezes, só que eu nunca tinha ouvido você falar isso. Interessante pra caramba. Então, já entrando nessa parte da psicologia esportiva, Gordo, quais são algumas crenças que nós temos como técnico e algumas crenças que estão por aí que a gente tem que combater, que a gente pode pensar de uma maneira diferente para que a gente possa desempenhar nosso trabalho como técnico de uma maneira mais efetiva. A psicologia ela é muito vista ainda, né, na sociedade e até dentro do esporte como a psicologia clínica, né? A psicologia do divã lá. Então você vai pegar a atleta, ela tá com problema familiar, problema emocional, não tá conseguindo render. Vai lá no psicólogo que ele vai... Igual você tá com uma dor de cabeça, vai lá no médico, ele vai te curar. Ele tá com vai lá no psicólogo que ele vai te curar. E não é... Dentro do esporte não é assim. A psicologia do esporte, ela tem que ser trabalhada como é trabalhada a preparação física, como é trabalhada a parte técnica, a parte tática. Então, eu falo assim, eu já trabalhei com vários psicólogos, né? Aqui no SESI tem uma boa estrutura, e o Pinheiros também tinha. Eu falo assim,
se for para você, eu sou meio duro nisso aí, falo, se for para você vir aqui uma vez por mês, eu não quero que você venha, porque daí o seu trabalho não vai adiantar em nada. E eu converso muito, eu participo de alguns grupos com psicólogos, e a Marisa, que é lá do Bradesco, para mim é uma das maiores referências na área. Grande Marisa. Eu falo para ela assim, ô Marisa, sabe qual é o problema? Que os psicólogos, eles têm que provar que o trabalho deles é importante. Por que ninguém acredita muito em psicólogo? Porque os psicólogos não conseguem provar que o trabalho deles vai fazer a diferença. Uhum. Então, eu acho que esse é um grande desafio do Psicologia do Esporte, é que você, técnico, fala assim, cara, eu tenho que ter um psicólogo na minha equipe porque ele vai fazer a diferença. E hoje em dia a gente não tem, a psicologia não conquistou isso ainda. Por mais que o técnico abra, eu já trabalhei com técnico, eu falo assim para o meu psicólogo que trabalha comigo, você pode fazer o que você quiser. Eu falo assim, ó, se você quiser ter contato com as meninas todo dia, se você quiser 1 hora por dia, todos os dias você vai ter. Faz o que você quiser. Só que daí o cara não consegue trabalhar e demonstrar que o trabalho dele é importante. Porque, por exemplo, na preparação física, você sabe, se a menina não malhar todo dia, ela não vai render na quadra fisicamente. Então, acho que esse é o grande desafio da psicologia, ainda de, tipo, primeiro, quebrar esse paradigma que psicólogo é para quem está com problema, psicólogo não é para quem está com problema. Psicólogo é para te ajudar na sua construção emocional, na sua construção cognitiva. Não só para resolver os seus problemas. Ah, eu briguei com meu namorado, vai lá no psicólogo. Ah, eu briguei com a minha família. Essa função da psicologia é fundamental, que a gente já conhece. Mas do esporte não é isso. A psicologia do esporte, ela vai melhorar a sua autoestima, vai melhorar a sua autoconfiança, vai melhorar suas situações cognitivas de entendimento de jogo, vai melhorar as situações de que você trabalha em grupo. Então, não é tudo que você pensa que vai ser o tempo todo. Às vezes, não vai ser o que você quer ou o que você concorda. E mesmo assim, você vai ter que fazer. Você tem que ter resiliência, porque você vai jogar com dor, você vai jogar machucado, você vai jogar com pressão. Então, esse trabalho o psicólogo só consegue fazer no dia a dia. Se ele vai lá uma vez por semana, ele não vai fazer, cara. Ele não vai fazer. Uhum. Você pegou, não sei se vocês acompanham o futebol aqui no Brasil. O Atlético Mineiro contratou o Gabriel Milito, que é um técnico argentino. Sabe o que ele trouxe para a comissão técnica dele? O psicólogo. Falou, para mim, a pessoa mais importante da minha comissão é o psicólogo. Ele trouxe o cara lá da Argentina, que trabalha com ele há anos já. Então, eu tinha uma psicóloga, Fernanda Tartalha, que trabalhou no Barueri e estava na seleção brasileira, cara. Ela, para mim, eu brincava, falava, Fernanda, você é minha psicóloga, você é minha assistente técnica. Sim, o trabalho que ela fazia, porque ela fazia tudo isso que eu falei, ela fazia um link. Qual que era esse link? Ela fazia as atletas entenderem melhor o Edu, o gordo, e o gordo entender melhor as atletas. Entendeu? Então, por exemplo, ela chegava e falava assim, as meninas chegavam um dia e falavam, pô, o Edu tava quieto hoje, ele tava muito bravo, ele não falou muito, ou ele brigou muito. Por que será que ele fez isso, meninas? Por que vocês acham que ele fez isso? E assim, ela fazia essa ponte da gente se entender. A gente começou a desenvolver um trabalho, Peter, até uma sugestão aí, da psicologia, que é o seguinte, a gente começou a pegar o data vôlei, então as meninas acabavam o jogo e falavam assim, meu, e aí, Feijão, como que você jogou hoje? Puta, eu joguei... Não, foi muito mal, cara. Joguei muito mal. Fui mal pra caramba, não sei o quê. Ou eu pegava, Peter, como que você foi no jogo hoje? Puta, joguei muito, cara. Puta, fui bem pra caramba, passei pra caramba, rodei todas as bolas. Então a gente desenvolveu um questionário do Google Forms, não era científico, nada científico, a gente desenvolveu e mandava para elas pós-jogo. Responde. O que você achou da equipe? O que você achou da sua atuação? Como é que você foi? E não sei o que, não sei o que. Logo após o jogo. No outro dia, eu sentava com elas, pegava os números do Data Vôlei e mostrava para elas. Então o Feijão falou, meu, joguei muito mal hoje. Você foi bem demais, cara. Seu passe foi 70%, você rodou 50% das bolas, você foi muito bem no jogo.
E a menina que foi muito bem fala: você foi mal, cara, olha o seu passe aqui. Você recebeu 10 bolas, você rodou 2. E, cara, esse trabalho foi muito importante lá no Pinheiros, porque as meninas começavam a entender melhor, ter uma percepção melhor dela. Puta, hoje eu fui bem. É um processo educacional gigantesco. Ao longo do ano, essa diferença foi ficando cada vez menor. Ficava mais próximo o entendimento dela do jogo aos números reais do jogo, né? Então, isso é psicologia do esporte. Não é psicologia, ai, eu tô mal. Tô com problema. Não é só isso. Isso também. Também. Não é isso. E isso que você falou, né, ficou muito claro para mim a figura do psicólogo na comissão técnica, mas você falou aí agora de algo, de uma estratégia que vocês utilizaram que tem um papel, uma atuação direta do treinador, do técnico de voleibol. E eu ia, ainda nessa questão do psicólogo, eu queria perguntar para você, e eu acho que eu já sei um pouco da resposta pelo que eu te conheço, quanto que o professor, o técnico, o treinador, precisa saber de psicologia do esporte. Você falou do psicólogo, mas aí o cara que é o manda-chuva, o líder lá. Perfeito. E assim, eu vou complementar essa pergunta com uma questão de realidade do Brasil, principalmente. Muitas comissões, eu diria mais de 90% das comissões técnicas, não têm a condição de ter um psicólogo do esporte. Então, que mais do que 90%. Provavelmente mais que 90%. Qual que é a responsabilidade do professor, do técnico, de saber sobre esse assunto? Isso é muito, muito legal, porque assim, eu costumo falar o seguinte: eu fiz uma pós em psicologia do esporte. Eu não sou psicólogo. E eu não fiz uma pós para tentar ser psicólogo, eu fiz uma pós para entender melhor. Porque assim, a gente tem que tomar cuidado, Feijão, porque muitos técnicos acham que são psicólogos. E a psicologia é uma coisa extremamente complexa, cara. E a psicologia do técnico é a psicologia da experiência, é a psicologia empírica. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente acha que a gente está fazendo bem e a gente está fazendo mal. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu falo com as minhas atletas. Quem é as pessoas que mais nos amam na vida? Eu falo muito para as meninas isso. Quem mais ama você na sua vida é sua mãe e seu pai. Eles vão sempre querer o melhor para você, vão sempre te dar o conselho, vão falar, mas nem sempre tudo que eles estão falando é verdade. Nem sempre, principalmente a questão do esporte, que o pai, os pais eles se acham muito técnicos, né? O Peter deve passar muito por isso. Então, eu estimulo as meninas a ser assim, não vai contra o seu pai ou contra a sua mãe, mas seja crítico. Nem tudo que o seu pai e sua mãe vai te falar é verdade, nem tudo que eu vou te falar é verdade. Você tem que ser uma pessoa crítica, saber filtrar as coisas. Isso serve para mim, isso não serve, né? Mas só mais uma coisa que eu queria falar da psicologia, uma coisa que a gente começou a fazer aqui também, eu não vou achar aqui que eu sou pioneiro nisso, não sou, mas a gente procura fazer aqui, eu estou implementando isso cada vez mais, é de periodizar a psicologia. A gente faz uma periodização da psicologia. Em cada momento do ano, o que deve ser trabalhado. Quais as capacidades... Dá para você dar uma palhinha para a gente dessa programação, assim, em linhas gerais? Eu vou, por exemplo, início de temporada. A gente faz muito... eu fazia isso no Pinheiros, tá? A gente fazia muito a questão de percepção corporal. Tá? Fazia trabalhos ali, o psicólogo junto com o preparador físico, trabalhos de alongamento, de aquecimento, para a menina desenvolver percepção corporal, ela sentir o corpo dela. Então, o que pode ajudar isso? Outro dia eu vi vocês falando, acho que foi no... Não sei se foi no primeiro episódio ou se foi no episódio com o Diogo, que vocês falaram, a gente fala o cotovelo alto, braço estendido, não sei o quê. Você trabalhando essa... às vezes você fala para mim, seu cotovelo tá baixo, ela não percebe. Vocês falaram muito sobre geralmente isso. Não percebe. Não percebe. E a percepção corporal, a gente ajuda a desenvolver isso. Ela perceber o corpo dela, como é que ela tá ali naquele momento. Então, isso é um trabalho que a gente faz periodizado no início de temporada. Um pouquinho mais para frente, na periodização.
é, concepção de grupo, união de grupo, né, trabalho em equipe, as ferramentas da psicologia voltadas para esse tema. Depois a gente entra para a parte de autoconhecimento, de autoestima, chega lá nos finais, aí vamos lá para frente, tá? Chega lá nos playoffs, mecanismos de pressão, a gente vai trabalhar mecanismos, como que vai lidar com ansiedade alta, mecanismo de pressão, as técnicas para baixar a ansiedade, técnicas respiratórias, enfim. As ferramentas da psicologia, então, corroborando com aquilo que eu falei para vocês antes, isso é psicologia. Não é bombeiro que vai lá para apagar o incêndio. Ele Sensacional, trabalha, incrível. ele trabalha assim como preparador físico trabalha, como fisioterapeuta trabalha, como a nutrição a gente está periodizando também. Assim, estamos no período de treino de força. O que é importante a alimentação do atleta nesse momento? De repente, ela precisa comer mais proteína, ela precisa suplementar. Então, a gente está tentando periodizar a nutrição também. Então, todas essas áreas de uma equipe técnica, né? A gente procura periodizar isso. Então, a psicologia é muito disso e entra muito na... Você falou assim para mim, voltando para a pergunta, que é importante, né? É uma das ferramentas da liderança também, né? Que você é expert nisso aí. Você tem que ter sensibilidade para entender as coisas, né? A gente tem que ter sensibilidade para entender ali que às vezes você está querendo o máximo do atleta, mas ele está num momento que ele não pode dar o máximo dele ali, porque está acontecendo alguma coisa ali na vida dele que ele não está em condições, né? Então, cara, isso é um trabalho que não tem fim, cara. Ele é tão grande, ele tem tantas possibilidades que ele nunca vai cessar, cara. A gente vai sempre crescer nisso aí, né? Sim. E linkando com isso que você falou da liderança, Gordo, e porra, eu assino embaixo do que você falou em relação a relacionamentos, né? Como você vai se relacionar e como você vai perceber esse tipo de situação, é uma grande ferramenta que a gente tem que ter como técnico, tá certo? E é uma das pilares da liderança que eu sempre falo lá na minha palestra. E você falou da questão da saúde mental. Como que você vê essa questão da saúde mental? E como você, como técnico e líder, se vê na responsabilidade de prestar atenção e, às vezes, até intervir nesse tipo de cenário? Isso é uma... outro dia fui dar uma palestra aqui numa faculdade aqui, me chamaram para falar um pouco sobre isso, e eu falei o seguinte: hoje a vida do atleta, agora já falando mais para alto nível, não falando tanto na base, né? Mas a base também é alto nível, né? Treina, enfim. Hoje em dia o atleta ele tem muito pouco autonomia da sua vida, vamos dizer assim. Então o atleta ele fica o tempo inteiro assim. Quem que fala? O preparador físico fala para ela: você tem que fazer isso, tem que dormir cedo, você não pode sair. Aí a nutricionista fala: você tem que comer isso, não pode comer aquilo. Um pequeno problema técnico aqui no Zoom, que a gente está gravando, mas só indo um pouquinho mais além nesse assunto, Peter, a gente que advoga bastante em relação à liderança, em relação aos outros aspectos que vão além da quadra, o que o Gordo está falando é extremamente importante para nós como educadores, né? A gente ter esse tipo de conhecimento é muito, muito essencial. Numa, numa, num momento da história em que nós somos bombardeados por mídias sociais e todo mundo dá a sua opinião e principalmente a gente tem muito acesso ao que as pessoas pensam da gente. Pensa, se você voltar 10, 15 anos atrás, principalmente os atletas de alto nível, cara, você saía do jogo, né, o mesmo treinador, e você só ia ver lá depois de noite, no outro dia, se saísse na televisão É alguma verdade. opinião de alguém sobre o teu assunto. Hoje é imediato, cara. Você chega no vestiário, já tem um monte de gente que já te mandou uma mensagem no Instagram, no Facebook. E então, lidar com essas questões
psicológicas e mentais, se a gente não tomar cuidado, o tiro pode sair pela culatra. A gente prestar muita atenção no que as outras pessoas têm a dizer, a gente acaba por não prestar atenção do que o nosso próprio corpo está dizendo para a gente, ou do que a nossa própria mente está dizendo para a gente. E vai ser muito interessante a gente ouvir o que o Gordo tem a dizer sobre isso, e como que é o papel do técnico em, de certa forma, blindar os seus atletas. Ó, tem que filtrar bem essa questão que ele falou de ser crítico, filtrar as informações que chegam para a gente, para que a gente consiga ter um ambiente saudável de desenvolvimento e de Uhum. competição e tudo mais. E como que o treinador pode interferir nisso, vai ser uma coisa muito importante também. Isso, e correlacionar essas coisas à performance, né? Porque isso influencia diretamente na performance do seu time. Aí, professor, óbvio que talvez você não tenha a estrutura para ter um psicólogo do esporte, mas ter um conhecimento básico é a nossa obrigação. A gente advoga muito, muito fortemente em relação a isso. E, poxa, eu espero que o Gordo consiga voltar aqui. Para quem está assistindo a gente pelo YouTube, está vendo a tela congelada, mas eu acho que ele voltou aqui. Vamos ver. Aê, voltamos. Agora em um outro aparelho, talvez. Tá nos ouvindo aí, Gordo? Aê, voltamos. A internet, cara, a internet tá caindo aqui fora. Não, tranquilo. Não se preocupe. Isso a gente dá um jeito nisso. Você tá num outro aparelho ou tá ainda no mesmo laptop? Eu tô no mesmo. Se cair de Ah, novo, eu tá. entro no meu celular. Tá, beleza. Então vamos seguir aqui. A gente está falando da questão da saúde mental. Aham. Então, só deixa eu. Peraí, só um minutinho, me dá um segundinho. A questão da saúde mental, né? Você estava falando que a atleta hoje, o atleta tem pouca autonomia na sua própria vida. E a gente estava Sim. comentando aqui a importância de a gente ter esse conhecimento. E aí, só finaliza em relação a essa pouca autonomia, o que isso traz de consequência? Muita gente, né, influenciando. Então, até você pega grandes equipes, tem assessor de imprensa, ó, essa foto você não pode postar na sua rede social. Ah, isso aqui você pode fazer, isso aqui você não pode. Então, eu sinto muito isso. O atleta muito o tempo todo os outros falando para ele o que ele tem que fazer, né? Seguir esse caminho. E a questão até da cultura que a gente tem de sucesso, né? A gente estava falando isso aqui ontem. A gente tem que quebrar esse paradigma de que quanto mais melhor, não é quanto mais melhor. Quanto melhor, melhor, vamos dizer assim, né? Melhor, melhor, E excelente. Muito bom. Um baita do E insight. então você pega aí a atleta. Vamos pegar adulto aí, que a menina já tem 20 anos de voleibol nas costas, 15 anos. Ela treina todo dia, aquele treino que você sabe que você vai pro treino, sabe que o treino não tá servindo para nada. Será que tem necessidade de treinar tanto assim, né? Será que tem necessidade de algumas questões que eu faço aqui, né? Mas aí o Brasil vai falar, não, mas esse é o diferencial do Brasil. Você fala assim, porra, a gente faz academia todos os dias, todos os dias. Na Europa a gente sabe que travou? Não. Na Europa a Não, gente não, tá tô bem, sabe aí. tá legal. Na Europa a gente sabe que elas fazem academia 2, 3 vezes por semana. Não, mas aqui tem que fazer todo dia, todo dia, todo dia. Cara, eu me questiono muito. Será que é necessário? Então, a carreira do atleta ela é diferente. Outra coisa, os técnicos. Você é médico. Você chega lá no hospital para trabalhar, dá seu plantão, o diretor não fica na sua orelha lá. Tá errado, você está atendendo seu paciente errado, você não fez certo. Não sei o quê. E aqui o atleta, cara, o tempo todo é técnico tratando mal, gritando, brigando. Porra, chega uma hora que o atleta fala assim, cara, acho que eu não quero mais isso, não preciso disso. Hum. É porque é Uhum. muita gente mandando e mandando de forma respeitosa, desrespeitosa. O atleta, ele gosta de ser cobrado. Ele quer ser cobrado. Se você não fala com o atleta e ignora ele, ele se sente muito mal. Ele quer ser cobrado, ele quer ser
estimulado a entregar o melhor, mas isso de forma respeitosa, de forma estudada, né? De saber como que você vai falar com o atleta. Você tem falado aí muito de feedback, né? Então eu vejo que a saúde mental do atleta ele é maltratado na maioria das vezes. E o que a gente fala aqui no Brasil? Ah, mas ele ganha bem, ele ganha para isso. Ah, o cara queria ver se ele fosse lixeiro e ganhasse um salário mínimo, se ele, entendeu? Não dá para comparar uma coisa com a outra. Não é porque ele ganha bem que ele pode tomar porrada o tempo inteiro. Essa relação exatamente. Então, ele não ganha bem porque, porra, ele não tá fazendo um favor de ganhar bem. Ele ganha bem porque o sistema paga bem ele, o esporte paga bem, né? O meio. E ele tá fazendo o trabalho dele, como qualquer outro. Só que trabalhar com o corpo é uma coisa muito mais difícil, com esforço físico diário. É uma coisa muito difícil. Então, se nós profissionais não entendermos um pouco mais disso, cara, vai ser cada vez maior essa questão de saúde mental. E a menina foi, eu tratei para você fazer 30 pontos. Aí num jogo ela fez 10 pontos, os caras vão para cima dela. As redes sociais, você entra nas redes sociais, os comentários que levam para o lado pessoal. Desumano. Desumano, entendeu? Então, cara, tá muito difícil. Então, essa questão de saúde mental é fundamental, de tipo, para você exercer seu trabalho, você precisa estar com a cabeça boa. Nós tivemos um monte de atleta aqui recente que fez uma baita temporada numa temporada anterior e na outra faz uma péssima temporada. Por quê? Porque vai trabalhar com outro profissional, que cobra de outra forma, que briga, que exige, que desrespeita, né? Nós temos muitos casos que hoje, graças a Deus, está entrando mais em evidência de assédio moral, de vários tipos de assédio. E, infelizmente, muita gente ainda fala que é frescura, mas não é, cara, é a realidade. Não é, A realidade é essa. A E nos gente tem Estados que ter Unidos, acho que isso é muito mais forte ainda, né? Se você bem desrespeitar mais, alguém, meu Deus, você pode até bem ir pra mais. cana, né? Sem dúvida, não, com certeza. Isso aí a gente tem que ter muita responsabilidade, muita responsabilidade. E por isso que a gente bate tanto nas teclas do extra-quadro, de tudo que vem do voleibol, não só dentro da quadra, mas tudo que envolve a nossa profissão. Né? E o nosso papel é esse aqui, é educar as pessoas e trazer perspectivas de profissionais que são muito bons, como você, Gordo, para educar as pessoas que nos ouvem e nos assistem. Tá bom? Então, ó, Gordo, a gente tem uma partezinha aqui do nosso podcast que a gente vai entrar agora. E esse aqui é o nosso quadro Ataque e Defesa. A gente vai ter uma série aqui de 11 questões, a gente até adicionou uma aqui nesse episódio com o Gordo. E a gente vai fazer essas perguntas, a gente vai alternar as perguntas e aí você responde da maneira que você quiser. Tá bom? Então, eu vou começar aqui, ó. Então, Gordo, nos conte um momento importante ou marcante da sua vida que influenciou quem você é hoje. Um momento importante da minha vida que me influenciou que eu sou hoje. Eu acho que quando eu fui pai, quando a minha filha nasceu e eu vi minha filha ali, acho que foi um momento de que, tipo assim, a vida não sou só eu, né? A vida é todo mundo. Eu não tô aqui só para fazer as coisas para mim. E a partir desse momento, eu acho que eu comecei a pensar mais nas pessoas ao meu redor, não só na minha filha, mas a gente está aqui para fazer o mundo melhor, cara, da forma que cada um pode fazer. Talvez a nossa forma é com as atletas, né? Com as pessoas que a gente trabalha ali de tentar dar um significado maior para elas além da formação esportiva. Eu acho que esse momento eu mudei muito. Muito bom. Boa. Me deu arrepio aqui, ó. Arrepiou. Próxima pergunta. Qual é ou quais são seus livros de cabeceira? Então aqui, ó. Eu até me preparei, porque eu vi os outros Aê. episódios. Um não tá aqui que eu emprestei. Deixa eu pegar. Mas, cara, o livro que eu gostei muito de ter lido foi Comece pelo Porquê. É do Simon Sinek. Sinek.
esse cara, para mim, virou meu guru, assim. Eu gosto muito dele. Sigo ele nas redes sociais, acompanho tudo que ele fala. Eu acho esse Muito bom. cara sensacional. Bom, Como eu digo para vocês que eu sou um técnico de humanas, eu não sei falar esse nome, vocês vão falar aí para mim, mas é o coach. Dá para ver Liderar com aí? você. é o Coach John Wood. K. Ah, não. Não, Coach Coach K, Coach K. K. O nome dele eu não, só tem consoante. Mike, Mike Krzyzewski. É. Eu acho que assim, sei lá. É o Coach K, Coach K. Liderar com o Coração. Esse livro aqui também, muito legal. O Cérebro no Esporte. Esse livro é sensacional. Que Muito bom. ele fala muito sobre superar bloqueios. A gente cria alguns bloqueios e a gente é muito difícil às vezes superar uns bloqueios e esse livro ele, ele dá alguns caminhos para gente para ajudar. E esse aqui que eu acho que é o mais importante da atualidade. Conflito de gerações. Conflito de geração. Boa. É da Valérie Grube. Acho que dá para ler aqui o nome. Da, Uhum. Dá. Para Tá. quem está assistindo no YouTube, essa, dá para ver, sim. essa autora, ela trabalhou no meio corporativo, na parte de RH, e ela escreveu esse livro, Conflito de Gerações. Ela explica todo o processo, desde a geração X lá atrás, até as gerações atuais, e compara uma geração com a outra, e dá vários exemplos de situações de pessoas de uma geração trabalhando com pessoas de outra geração, como é que isso flui. Ah, é muito legal. Essa É. coisa de que às vezes a gente pega se falando também, nós temos a mania de falar assim, no meu tempo era muito melhor. Todo mundo fala isso. É. Duvido que você nunca falou isso para sua filha, Feijão. Todo mundo fala isso. Não, no meu tempo é muito Cara, melhor. eu nunca falei, ainda não, Que mas bom, que bom. possivelmente eu vou falar. Eu já falei, as músicas que a minha filha ouve hoje, fala, pelo amor de Deus, essas músicas que você ouve aí não dá. Nossa, tá louco. Mas a gente que trabalha com o esporte não tem essa, cara. Se trabalha com o ser humano, a gente tem os nossos princípios, mas a gente tem que se adaptar ao que o mundo pede também, né? Uhum. A Eu, eu, sociedade. é, eu ouço um podcast chamado Lugar de Potência, do Ricardo Basaga, que é um cara do mundo corporativo. E eu acho que foi ele que falou, ou ele citou alguém que falou que hoje, esse momento que a gente está na humanidade hoje, é o primeiro momento que 4 gerações estão trabalhando ao mesmo tempo juntas. E isso nunca tinha acontecido na história da humanidade. Então, olha o quão importante é a gente entender as gerações. E tem muita gente que fala, geração mimimi, caramba. Mas a verdade é que a gente, como técnico e como profissional da área, a gente tem que entender das gerações para saber como comunicar com essa galera, né? Um outro livro que só eu lembrei agora, ele não está aqui, Mindset. Eu achei muito bom esse livro Mas, também. Carol Dweck. Carol Dweck me fez pensar bastante coisa também, me mudar a Tá aqui forma na de minha lista. pensar algumas coisas. Tá em algum lugar, né? Em algum Tá lugar. Tá na minha lista também. Então vamos lá. Comece pelo porquê, esse livro, É cara, é maravilhoso, obrigação. maravilhoso. Todo mundo tem que ler esse livro. Para quem está assistindo pelo YouTube aí, Ainda tá aqui, ó. o Peter tá mostrando a capa do Mindset aí, da Carol Dweck. Peter, eu quero ler seu livro, mas eu tenho que confessar aqui que eu não sou muito bom no inglês, então eu tô esperando sair a versão em português, tá? Por favor. Nós estamos trabalhando no livro. Se prepara que é bitelo, é grande. É maravilhoso. O livro é a Bíblia do treinador do treinador de base. É isso aí. Vamos lá para a próxima pergunta, Gordo. Quem é ou quem são seus mentores? Cara, eu tenho um grande amigo meu que, assim, eu converso muito com ele, ele é um dos caras que me colocou no voleibol, que é o Rafa Pô, Cadeia. Rafão, Cadeia. Ele é meu grande amigo, assim, da vida e um cara que eu ouço muito, converso muito com ele. Ele é um cara um pouco diferente de mim, ele é bem explosivo, mas ele é muito bom de resolver problemas.
sabe? Aquele cara que você põe um problemaço para ele, ele resolve. Então eu converso bastante com ele, sempre peço orientação para ele, o que você acha que eu devo fazer, o que você acha que você... Ele é um cara que dessas pessoas mais famosas assim, eu gosto muito do Tite, Tite. que é um cara bem estudioso, um cara que sabe o que está fazendo. Gosto muito dele, não gostei muito das críticas que fizeram para ele, não concordo, mas enfim. Atualmente eu tenho acompanhado muito o Fernando Diniz, que é um cara Fernando fora Diniz, da né? caixinha, é um cara fora da casinha, pensa diferente, toma porrada demais, porque no Brasil é muito difícil pensar fora da casinha. Ele toma muita porrada, mas o cara é diferenciado, ele sabe o que está Uhum. fazendo. E Realmente é muito bom. Muito. no voleibol, para mim, o melhor técnico de todos é o Zé Roberto. Assim, o que o Zé Roberto faz dentro da quadra, ninguém faz. Assim, para mim, ali na beira da quadra, ali no jogo, não tem para ninguém. O Zé, para mim, é o melhor do mundo. O Bernardo é muito bom, mas o Bernardo é mais um gestor, né? Ele tem uma Uhum. equipe muito boa que trabalha, não que o Zé não tenha, mas também tem. Mas eu acho que o Zé é um cara mais... Ali, pro momento, eu gosto mais do Zé Roberto. O Boa. Bernardo, eu acho que eu gosto mais do Zé Roberto, do Bernardo, a forma que ele lidera. Ele é um baita Sim. líder. Todo mundo fala bem dele. Eu nunca vi ninguém falar mal dele, as atletas. Todo mundo fala que ele é um cara muito humano, que ele é um cara que ajuda todo mundo. Né? Esses caras têm que ter Eu... uma estátua, né? Porra, os caras têm que estar no, E, no altar de todo técnico de voleibol. mas eu gosto muito de acompanhar, cara, técnicos europeus, asiáticos, americanos. Uhum. A postura deles, assim, me agrada muito, essa forma Boa. de comandar, você tem que ficar gritando, você tem que dar esporro. Então, aquele técnico, Feijão, me desculpe, fugiu o nome dele, que foi o técnico da seleção americana, que foi campeão olímpica, o que é neozelandês. O Hugh Hugh McCutcheon. Puta, eu adoro esse cara. Ele Eu... não é nem técnico de vôlei mais. Ele Ele não é aposentou. mais. Agora ele é técnico dos técnicos de todo o departamento da University of Minnesota. Ele era o técnico lá e agora ele está numa posição de liderança de técnico dos técnicos. Ele é um É cara. uma posição de consultor, vamos dizer assim. Outro cara que Maravilhoso. está fazendo um trabalho excepcional. Eu sou corintiano, fanático, mas o técnico do Palmeiras é um cara muito É, bom. Abel Ferreira. Ferreira, é um cara, tô lendo o livro dele aqui, cabeça fria, coração quente. Você vê que o trabalho do cara é diferente, né? Ele é Muito bom. diferenciado. Boa. Bom, tem um Show. monte aí, eu não tenho um, dois, três, é o momento, né? É o momento, cada momento alguém, a gente começa a seguir mais, prestar mais atenção. Boa, Show. boa. Vamos lá, próxima pergunta. Se você pudesse mudar uma coisa no mundo do esporte, o que seria? Eu, eu gostaria que as coisas fossem menos políticas e mais verdadeiras. Né? É muita politicagem, muito interesses acima do que é realmente necessário e importante. Os interesses estão acima das, das necessidades reais do esporte. Com certeza, concordo muito com você. Uma fala Próxima muito pergunta, forte. Gordo. Do que você mais se arrepende? Cara, sabe o que eu mais me arrependo? Também isso eu acho que eu nunca falei para ninguém. Revelações no Série Podcast. Talvez eu seja crucificado por isso. Mas eu acho que quando eu fui para Rio Claro, eu sumi do cenário do vôlei. Se eu voltasse atrás, eu teria feito uma faculdade em São Paulo e já teria começado a trabalhar com vôlei mais cedo. Uhum.
que foi mais ou menos o que você fez, o que o Rafael fez, Sim. de fazer estágio ali no Paulistano, no Pinheiros. Eu acho que, como eu sumi, eu demorei muito. Ó, eu me formei em 2000, eu só consegui voltar para a federação em 2009. Caramba. Né, para um clube. Então, acho que esse período da faculdade, se eu tivesse ficado em São Paulo fazendo uma faculdade talvez um pouco inferior, mas estivesse no mercado de trabalho, talvez para minha carreira seria diferencial. Mas, cara, também penso que tudo tem que ser do jeito que é. Então, Boa. Boa, muito boa. Agora, do que você mais se orgulha? o que eu mais me orgulho é quando eu ligo a televisão e vejo atletas jogando que eu tive a oportunidade de trabalhar. Vejo, porra, atualmente Ana Cristina lá, cara. Eu me orgulho muito disso. Vale para mim mais que qualquer medalha e qualquer título. Eu ver uma atleta, Sensacional. e não só do esporte, mas como eu trabalhei no Pinheiros com muitas sócias que, cara, hoje eu tenho meninas que são médicas, que são engenheiras, que foram para os Estados Unidos, estão até hoje nos Estados Unidos e se destacando nas profissões. Isso para mim é ver as pessoas conseguindo realizar seus sonhos, para mim é o que me deixa muito satisfeito. Sensacional. Maravilhoso. A próxima aqui, Gordo. Ninguém sabe que o Gordo. Alguma coisa que ninguém sabe. Você já contou duas aqui que ninguém nunca tinha ouvido, mas qual que é uma Cara, curiosidade sobre você? eu sou muito chorão, muito emotivo. Eu choro com o desenho da Disney. Boa, boa. Vamos lá, próxima. Família é? Família é o porto seguro, né? Onde a gente corre, principalmente nos momentos mais difíceis, né? Às vezes eu até me policio de, tipo, nos momentos felizes na vida, a gente coloca, principalmente nos momentos felizes profissionais, a gente coloca a família meio de lado. Mas aí, às vezes, acontece alguma coisa e a gente vê, cara, não posso mais fazer isso. Porque eu só estou usando a minha família nos momentos ruins, né? E no momento bom, eu estou deixando a minha família de lado. E eu paguei por isso, de certa forma, né? Eu fui casado e me separei e acho que muito foi por isso, de ser ausente por causa do meu trabalho. É uma coisa inconsciente, mas é uma coisa que às vezes a gente só percebe quando acontece. É. Aí. Gordo, nessa mesma linha, esporte é? Esporte é o fator transformador de vidas, cara. Esporte tem a capacidade de transformar a vida. E eu gosto de falar assim, o esporte, o que você vai aprender no esporte, nenhuma universidade, nenhum professor vai te ensinar. É só a vivência do esporte. O esporte. Uma vez eu vi um estudo que o pessoal da GV, quando eu estava na GV, falou assim, que nos Estados Unidos, quando tem dois concorrentes ali para uma vaga de uma empresa, o cara que praticou esporte, ele leva vantagem. Direto. Né? Então, Direto. Eu cansei de ser referência de trabalho para minhas ex-atletas, para empresas, no mundo corporativo. Direto. Sim. Muito bom. Mas eu acho que, definindo, é um transformador de vidas. Eu acho que... Sensacional. Vamos lá. Essa aqui é a pergunta nova que a gente tem para você, Gordo. Indique duas pessoas que você acha que a gente devia bater um papo. Duas pessoas. A É, Marisa. ok. A Marisa é espetacular. Uhum. E deixa eu pensar outra aqui. Para quem não pegou a conversa do começo, quem que é a Marisa? A Marisa é a psicóloga do esporte, muito experiente. Hoje ela trabalha no COB, né? Ela trabalha na seleção feminina de futebol, trabalha na Confederação Brasileira de Boxe, trabalhou no Bradesco Caramba, durante que legal. muitos anos. Muitos anos. A Marisa é fora da curva.
E William Mago, Opa, esse já está convidado. esse cara também é espetacular. As histórias que ele tem do vôlei, e ele é um cara bem humano, assim, ele é um cara muito humano e ele humaniza o esporte também. Acho que É isso isso aí. seria duas pessoas que eu queria ouvir muito. Legal. Boa, legal. Então, Gordo, a gente tem aqui na nossa audiência, principalmente técnicos de voleibol que trabalham com todos os níveis lá, desde a iniciação até categoria de base, até técnicos de Superliga, técnicos de seleção, técnicos universitários, técnicos de master, atletas, amantes do esporte. Deixa um recado para essa galera que está nos ouvindo e nos assistindo. Cara, eu vou falar para vocês o que, para todos os ouvintes aí do podcast, o que eu sigo para minha vida, assim, que eu vou compartilhar com vocês. Dizem que é o Bill Gates que fala isso, mas não sei se é mesmo. Eu vi nas redes sociais uma vez eu, eu replico muito isso, que ele fala assim: tente uma, tente duas, tente três, tente quantas vezes forem necessárias e não desista. E se você quer chegar onde a maioria não chega, faça diferente do que a maioria faz. Essa Ótimo. é, essa é um dos lemas da minha vida, fazer diferente do que a maioria faz. Sensacional. Aplausos, aplausos. Muito bom, muito bom. Gordo, cara, a gente não tem como te agradecer. Muito, muito obrigado mesmo por dedicar esse tempo para bater esse papo com a gente. Eu sou muito, muito seu fã. Já acompanho a nossa história, a minha, a sua, se cruzou muitas vezes e todos os jogos que a gente teve um contra o outro, todas as vezes que a gente sentou para bater um papo, sempre com muito respeito, sempre com muita admiração mútua. Cara, obrigado mesmo. Você é um cara que faz do esporte aqui, ó, de uma maneira diferente, pensando fora da caixa, de uma maneira muito humana, muito transformando vidas, né? Foi o que você falou aqui que o esporte faz. Você é um desses promotores de mudança de vida de um estágio para um estágio muito melhor. Todas as pessoas que passam pela sua história saem, continuam as suas vidas de uma maneira muito melhor, porque você é um grande líder que inspira as pessoas. Então, fica aqui meu muito, muito obrigado mesmo. Te Quando, agradeço, muito legal. Fala, Peter. quando eu estava começando a estagiar na faculdade, você estava já lá no Pinheiros. Estava começando no Pinheiros. E o Pinheiros sempre foi uma escola, um clube que referência para todo mundo, e não só no vôlei, mas em vários esportes. E aí, quando eu comecei a descobrir quem que você é como treinador lá no Pinheiros, e depois que você foi para as equipes competitivas, você e outros, esse cara tem alguma coisa para ensinar. E eu quero aprender. E depois que a gente se conheceu e eu vejo uma das coisas que mais me impressiona sobre você é quando eu vejo as suas atletas fazendo declarações nas redes sociais de quanto você é importante para elas, atleta, ex-atleta, e a gente não vê isso todo dia. Às vezes eu vejo atleta que trabalhou com você há anos e ainda fazem posts aí você abraçando, sorrindo, alguma coisa que você está envolvido. E você pode ter a certeza que você transformou a vida dessas atletas e transforma. E é uma inspiração para nós professores. Muito obrigado, Gordo, por ter aceitado o nosso convite. E siga em frente aí, cara, porque fazer a diferença da maneira como você faz a diferença são poucos professores, são poucos profissionais. Obrigado. Eu que agradeço aí o espaço de poder compartilhar as minhas ideias, né? A gente não acha que é melhor do que ninguém, eu não tenho essa pretensão de ser melhor que ninguém, mas uma coisa que eu tento passar, e graças a Deus, assim, com a ajuda aí da superior, a gente tem conseguido, cara, a gente consegue pensar diferente, a gente consegue trabalhar da forma que a gente acredita,
e a gente consegue conquistar muitos títulos. Isso que me deixa feliz, assim, de saber que eu estou trabalhando dessa forma e a gente conquista títulos, não tá... Travou. Travou? A Voltou, gente está te voltou, ouvindo. voltou, Voltou. voltou. Foi. Então, e a gente consegue trabalhar pensando diferente e a gente consegue conquistar títulos, cara. É isso que eu quero mostrar para as pessoas. Que para você conquistar títulos, você não precisa ficar gritando, berrando, dando 5 horas de treino por dia. Você consegue conquistar títulos trabalhando, estudando e fazendo o que as pessoas estudam, colocando em prática e tratando bem as pessoas, né? A gente precisa mudar esse modelo, que as coisas só vão dar certo na base da porrada. E acho que é o meu grande desafio, acho que talvez a minha grande missão nessa minha vida é essa. Eu tenho, assim, essa pretensão de tentar deixar esse legado de dá para você trabalhar e dá para você conquistar muitos títulos, que graças a Deus eu estou conquistando, e trabalhar sem menosprezar ninguém, colocar ninguém para baixo. E obrigado aí pela oportunidade e muito parabéns pelo podcast. A gente sente falta disso, de ouvir coisas sobre o voleibol, de ouvir histórias, aprender, e tá muito legal. Eu fico, porra, vocês podem lançar 2 por semana, um só tá pouco. A gente vai chegar lá, mas calma, calma que a logística não é tão fácil. Mas é isso aí, a gente endossa tudo que você falou, assina embaixo. é, e, poxa, obrigado aí para quem dedicou esse tempo assistindo mais esse episódio aqui com o Eduardo Gonçalves, o famoso Gordo. E a gente volta semana que vem com mais um episódio. Deixa o like, compartilha esse episódio aqui pelo YouTube, pelo Spotify, pelo Apple Podcast, todas as plataformas que você preferir, ou todas. E se inscreve no canal, ativa o sininho e volte. Volte para assistir o próximo. É não, Peter? Valeu, galera. Valeu por ter nos acompanhado mais esse episódio. Compartilhe esse vídeo, esse podcast com as pessoas que você gosta, que você acha que vão aprender. E como eu sempre digo, volte para conferir o próximo. Valeu. Valeu, um abraço! Falou, galera.